E agora viajamos até à última fronteira. Hoje, entre outras coisas, falamos sobre enigmas vulcânicos da Lua. Miguel Gonçalves, bom dia e bem-vindo. Bom dia. Há muito para dizer. Começamos antes pela vida e por um novo estudo sobre o Sol e a Via Láctea. O que é que nos diz? De boa verdade, são dois estudos que nós trazemos aqui que mete ciência e também filosofia. Acho eu, sempre que volto, falam em vida e nas condições para termos vida, ainda por cima uma escala galáctica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós hoje sabemos, temos provas químicas do interior do nosso Sol que nos mostram que o Sol não nasceu no sítio onde está presentemente. Nós estamos a cerca de 30 mil anos-luz de distância do centro da nossa galáxia. O Sol demora cerca de 230 milhões de anos a dar uma volta à galáxia, mas de facto não nasceu aqui o Sol. O que nós hoje desconfiamos fortemente é que o Sol terá nascido ali a cerca de 15 mil anos-luz de distância da Via Láctea, dentro daquela barra central que nós víamos ali naquela ilustração. Atenção que todas as imagens que nós temos da Via Láctea são ilustrações. Nós não temos ainda uma máquina fotográfica fora da galáxia para nos ver de fora, como é óbvio. Mas, portanto, o que esta teoria diz é que, de facto, o Sol nasceu ali muito perto da barra, 15 mil anos-luz de distância. Mas, presentemente, estamos numa zona espetacular da galáxia para a vida. Porquê? Porque se o Sol estivesse perto do centro da Via Láctea, nós estaríamos sujeitos a ambientes de grande radiação. E isso não é bom para a vida. Se estivéssemos muito longe, nos arrabaldes da Via Láctea, é uma zona em que temos poucos materiais amigos da vida. E, portanto, também não seria engraçado. Nós estamos ali a meio caminho. E então, o que diz este novo estudo é o seguinte. Quando o Sol nasceu ali ainda dentro da barra, é muito importante perceber se a galáxia, se o nosso Sol girava à volta do centro da galáxia com a mesma rotação dessa barra, com a mesma velocidade de rotação dessa barra, ou com uma velocidade diferente. Porquê? Porque se o Sol migrou para fora, está associado também a essa velocidade com que começou inicialmente a sua vida. E, portanto, ao longo deste trajeto para fora da Via Láctea, o Sol terá passado por ambientes muito diferentes, em termos galácticos, em termos de radiação, em termos de química, que terá ajudado à vida como nós conhecemos hoje. E então este estudo fez uma simulação, várias simulações, aliás, com várias velocidades, e chegou a esta conclusão. Quer o Sol tenha nascido com uma velocidade parecida com a rotação da barra, ou diferente, mais tarde ou mais cedo nós íamos acabar pelo sítio onde nós estamos presentemente. A questão é que, se porventura o Sol teve uma velocidade de rotação diferente do da barra, mais facilmente terá percorrido este percurso e, ainda por cima, diz este estudo, é um percurso mais seguro para a vida. Se tivéssemos a mesma velocidade de rotação da barra, podíamos ter também vindo cá, se calhar não nesta idade do Sol, mas eventualmente até por trajetos muito mais complicados e que não foram tanto amigos para a vida. Mas lá está, José António, isto são simulações que nos mostram uma coisa muito importante, que é, não interessa tanto, ou melhor, não é tão relevante o sítio onde o Sol está neste momento. É importante saber onde nasceu e, sobretudo, o trajeto que levou a espiralar para fora do centro da nossa galáxia. Portanto, esse é um primeiro estudo. Depois tivemos também esta semana um outro estudo, e este já não é apenas no aspecto galáctico, é cósmico, porque diz-nos qual é a relação entre a energia escura e a vida. Energia escura, olha, como o próprio nome indica, é escura, quer dizer que para os astrónomos eles não sabem o que é que isto é. É um dos grandes enigmas que nós temos no universo. Nós sabemos cerca de 71% daquilo que é a constituição do universo. Está associado à energia escura que, pensam os astrónomos, está associada à expansão acelerada do universo. Se tu me perguntas o que é energia escura, eu vou dizer com toda a sinceridade. Não sei eu, nem sabem os cientistas. Não sabemos o que é, mas sabemos que é algo que está a esticar, a expandir aceleradamente o universo. Para as estrelas existirem, elas têm que colapsar. A melhor amiga das estrelas é a gravidade, porque quando nós temos nuvens muito grandes, elas colapsam devido à ação da gravidade para formar estrelas. E nós achamos que para haver vida, nós temos que estar num planeta ou uma lua a girar à volta de uma estrela. Portanto, perceber a taxa de formação de estrelas é também ajudar a perceber a probabilidade de existir vida. Como é que entra a energia escura no meio disto tudo? A energia escura, como eu disse há bocado, expande. É um inimigo, digamos assim, da gravidade. O que fizeram alguns astrónomos foi tentar perceber como é que a densidade da energia escura, ao longo da vida do universo, afetou a taxa de formação de estrelas. E então chegaram a uma conclusão interessante, que é
A taxa mais eficiente para se criarem estrelas no universo é quando cerca de 27% da matéria do universo consegue ser convertida de facto em estrelas. 27%. É um número ótimo para termos mais estrelas, portanto, mais estrelas, maior probabilidade de vida. Qual é a atual taxa de formação de estrelas no universo? No universo que conhecemos hoje é de aproximadamente 23%. É abaixo disso. E, portanto, este estudo diz o seguinte, repara bem como é aplicado também no tempo. Este estudo diz o seguinte: houve tempos na história do universo em que a probabilidade de termos mais estrelas era maior e, portanto, a probabilidade de termos vida também seria maior do que no universo atual, com esta idade do universo. E, portanto, à escala cósmica, diz este estudo que houve uma altura em que, de facto, se calhar havia maior probabilidade de haver vida do que agora. Ainda bem que nós estamos aqui, ainda bem que estamos aqui para poder também contemplar este tipo de estudos feitos na grande escala do universo. E falamos agora, como prometido, de enigmas vulcânicos, porque a Lua sempre foi alvo da curiosidade científica e agora houve primeiras análises a rochas que, enfim, vieram do lado oculto. O que é que nos podes dizer sobre isso? Nós vamos começar por ver uma imagem para ver como é muito diferente o lado da Lua que nós vemos e o outro lado da Lua. Cá está, do lado esquerdo, o lado que nós vemos da Lua, e do lado direito, o lado que nos é vedado a partir da Terra. Porquê? Porque a velocidade com que a Lua gira sobre si própria é muito próxima da velocidade e do tempo que demora a girar à volta da Terra. E, portanto, isso faz com que temos sempre a mesma face da Lua virada para nós. A face virada para nós tem aquelas áreas muito escuras, que são mares de água? Não, de lava derretida. Mostra-nos que a Lua foi muito ativa vulcanicamente. Como ativa? Dizem as nossas teorias que o vulcanismo começou há cerca de 4 mil milhões de anos, parou há 3 mil milhões de anos. Isto é importante, parou há 3 mil milhões de anos. Eram essas as informações que nos davam as amostras da Lua, do tempo da Apolo, da face estava virada para nós. Como tu disseste muito bem, temos agora a possibilidade, pela primeira vez, de analisar rochas do outro lado da Lua, da missão Chang'e 6 da China. A China foi a única nação que conseguiu aterrar e trazer amostras do outro lado da Lua e que nos conta uma outra história muito interessante. Quando os cientistas analisaram estas rochas do outro lado da Lua, encontraram muito basalto. Basalto é vulcânico. Qual é a data? Qual é a datação, então, destes vulcões do outro lado da Lua? Aponta-nos para cerca de 2,8, entre 2 e 2,8 mil milhões de anos. Ou seja, o outro lado da Lua, de acordo com estas amostras, teve vulcões até bem mais próximos da nossa data atual do que o lado que está virado para nós. De certa forma, será que isto também pode explicar esta diferença que nós vimos há bocado entre o lado virado para nós e o lado oculto da Lua? Talvez, mas há aqui um outro motivo geoquímico que pode explicar isto. É que o lado virado para a Terra é rico em alguns elementos que nós percebemos que ajudou a ter vulcanismo de uma maneira muito ativa. Ou seja, estamos a falar de elementos como o urânio, o tório, o fósforo, por exemplo. E estas, do outro lado da Lua, o que é que dizem os chineses? Dizem que nós não encontramos estes elementos nestas rochas. Portanto, é difícil explicar como é que tu tiveste vulcanismo recente do outro lado da Lua, sem ainda por cima teres estes elementos que ajudam também a esse tipo de aquecimento, a esse tipo de vulcanismo. A Lua vai ter sempre este tipo de surpresas para nós. Para fecharmos, Miguel, a sugestão da semana. O Hubble há mais de 10 anos que anda a olhar para os planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Porquê? Porque 10 anos dá para tu analisares a dinâmica das atmosferas, das aparências destes planetas distantes. Urano e Neptuno só foram visitadas pelas Voyager, por exemplo. Mas o Hubble tem ainda uma melhor resolução do que as Voyagers que passaram lá perto. E, portanto, nestas imagens que nós estamos a ver, olha, por exemplo, Júpiter, estamos a ver a evolução da grande mancha vermelha, uma tempestade gigantesca que nós sabemos que há 5 séculos cabriam ali cerca de 10 terras ou 11 terras, neste momento cabem 2 ou 3, é talvez das mais antigas tempestades ciclónicas do sistema solar. Ajuda-nos também a perceber em comprimentos de onda diferentes, olha, como estes nós estamos a ver em alguns infravermelhos, noutros no ultravioleta, qual é a profundidade destas tempestades, qual é a temperatura destas tempestades e qual é a orientação destes ventos ciclónicos. Isto é Júpiter. Em Saturno, por exemplo, nós conseguimos perceber como é que a orientação dos anéis e como é que a própria inclinação do planeta nos dá estações do ano. Sim, Saturno também tem estações do ano, mas duram muito mais tempo cada uma delas. E em Urano e Neptuno, nós chegamos até a perceber ao longo destes 10 anos, imagina tu, planetas tão distantes de nós, mas como é que a luz solar, como é que a luz do Sol afeta também
as próprias atmosferas, as nuvens altas destes planetas. É mais um hino do Hubble e aquilo que nos dá, neste caso, sobre o estudo dos planetas exteriores. E assim fechamos com boas notícias. Miguel Gonçalves, obrigado. E até à próxima. Bom domingo.